Eu nunca imaginei trabalhar com IA na minha vida, mas aqui estamos nós. E eu atuo como desenvolvedora de IA numa empresa de tecnologia do setor elétrico. Isso gerou um bug gigante na minha cabeça, mas enfim, porque eu ouvia essas palavras de você vai trabalhar com redes neurais, processamento de imagem, visão computacional, e eu ficava tipo, ok. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Life by Mans. Hoje eu quero falar sobre o assunto que vocês já leram no título do vídeo, que é como eu comecei a trabalhar com IA. Eu vou falar um pouco da minha jornada e eu tenho certeza que se você é da área de tecnologia, principalmente se você tá em início de carreira, ali na faculdade ou saindo da faculdade, ou se você pretende fazer uma transição de carreira também para trabalhar com IA, eu acho que você vai conseguir pegar umas dicas interessantes. Então, bora lá. Para fins de contexto, caso você não me conheça, prazer, meu nome é Amanda, eu sou formada em Engenharia de Controle e Automação pela UFMG, tô terminando agora uma pós-graduação em Engenharia de Software pela PUC Minas. Eu falo que eu tô em início de carreira porque eu tô no meu segundo emprego da vida e eu atuo como desenvolvedora de IA numa empresa de tecnologia do setor elétrico. Eu trabalho home office, como vocês podem ver, o que é uma delícia e eu simplesmente amo o meu trabalho, eu amo trabalhar com IA, só que nada disso foi planejado. Eu nunca imaginei trabalhar com IA na minha vida, mas aqui estamos nós. Explicando brevemente por que eu nunca imaginei trabalhar com IA, eu fiz Engenharia de Controle e Automação, que é um curso bem geral, assim, pra ser bem sincera, são poucas as pessoas que cursam Engenharia de Controle e Automação e saem realmente trabalhando com isso. A grande maioria das pessoas vai trabalhar com outras coisas e a principal área que essas pessoas vão trabalhar é no desenvolvimento, ou seja, trabalhar com tecnologia. Durante a faculdade eu me vi muito perdida sobre qual área seguir, justamente porque a Engenharia de Controle e Automação te dá a opção de ir pra várias áreas diferentes. Isso gerou um bug gigante na minha cabeça, mas enfim, não é o foco do vídeo. Eu gostei muito de Engenharia Biomédica, que é basicamente toda a área de engenharia, tecnologia, até IA também, aplicada na área da saúde. Eu fiz eu não sei como é que chama isso, lá a gente chamava de formação complementar aberta. É você pegar suas matérias optativas e direcionar elas para uma área. Então eu fiz isso, eu sou formada em Engenharia de Controle e Automação com foco em Engenharia Biomédica. Até hoje, sendo bem sincera, é uma área que eu acho linda e que eu adoraria trabalhar. Mas a vida me levou para outros caminhos, porque na época da faculdade eu consegui um estágio nessa área, eu trabalhava numa startup aqui de BH de produtos eletrônicos e softwares para tecnologia assistiva, ou seja, para pessoas com deficiência. Era muito legal, eu amava. Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento lá, desenvolvimento um pouquinho de hardware, mas principalmente software. Eu mexi um pouco com desenvolvimento de aplicativo. Eu fiz 2 anos de estágio lá, então deu para fazer bastante coisa. E aí, eventualmente, quando eu formei, eles me efetivaram lá. E aí vem o pulo do gato, porque eles queriam me colocar para desenvolver um projeto super inovador e diferente lá, que é um rastreador ocular. Não vou ficar explicando o que é, mas é basicamente um sisteminha que
consegue saber para onde você tá olhando na tela de um computador, e aí para uma pessoa com deficiência que não move nada do corpo a não ser realmente os olhos, é uma alternativa para que ela consiga digitar num teclado, se comunicar, porque muitas pessoas nem falam, né? Enfim, muito legal, mas muito inovador, muito desafiador também, porque eu ouvia essas palavras de você vai trabalhar com redes neurais, processamento de imagem, visão computacional, e eu ficava tipo, ok. Tipo, eu tava muito perdida, porque eu nunca realmente pensei em trabalhar com IA. Eu queria ficar na área de engenharia biomédica, eu queria fazer produtos tecnológicos para pessoas com deficiência, para a área da saúde no geral. E eu estava fazendo isso, só que ao mesmo tempo eu fui levada, meio que sem querer, para trabalhar com um projeto de IA. Era algo que eu nunca tinha trabalhado antes, eu nem estudei IA na faculdade, nem fiz matéria disso, nada. Nem sabia o que era uma rede neural, então assim, foi um pouco assustador, mas muito interessante. Foi isso que realmente me trouxe a hoje eu trabalhar com IA, então no final deu muito certo. Enfim, resumindo a história pra vocês, eu fiquei acho que eu fiquei um ano trabalhando nesse projeto, e aí obviamente eu fui aprendendo ali na mão na massa mesmo. Eu nunca parei pra estudar sobre IA, tipo assim, fazer um curso, uma especialização, nunca fiz nada disso. Eu fui aprendendo tudo na prática, no meio do projeto ali, ao longo que ele ia andando, eu ia aprendendo o que eu precisava. Esse é muito o ritmo de startup, né? Você vai aprendendo, vai fazendo, tudo meio rápido, acelerado, enfim. Fiquei um ano lá, e aí eventualmente, enfim, troquei de emprego, queria ir pra um lugar maior, queria crescer um pouco mais na minha carreira, e aí fui pra onde eu estou agora. E foi esse caminho que me levou a hoje ser uma desenvolvedora de IA, um caminho completamente caótico que eu nunca imaginava, mas aqui estamos. E eu tenho algumas coisas que eu já presenciei nesse meio tempo, que eu já senti, que eu já aprendi, que eu posso compartilhar com vocês. A primeira coisa que é, assim, impossível não mencionar é sobre o mercado em relação à IA atualmente. Eu tava passando por essa jornada de buscar um novo emprego, né, mais ou menos no meio do ano passado, no mês de 2025, e foi a primeira vez que eu estava realmente buscando vagas direcionadas para IA. Eu até tenho um vídeo aqui, assim, se você tá nesse momento de buscar um novo emprego e tudo mais, eu tenho um vídeo aqui justamente detalhando a minha jornada até conseguir esse emprego. Eu vou deixar num cardzinho aí em cima para você assistir depois, mas eu notei algumas coisas nesse meio do caminho. Primeiro é que, assim, LLM, que são os nossos modelos de linguagem, eles sempre vão estar em alta, assim. Eu via muita vaga para trabalhar com agentes de IA, principalmente, e com LLMs, modelos de linguagem no geral. Não é a minha área, pelo menos não por enquanto. Eu nunca trabalhei com modelos de linguagem, então eu não podia aplicar para essas vagas, eu simplesmente não tinha experiência. Mas existe aí um mercado interessante e que tá crescendo, que eu já deixando aqui a minha primeira dica, assim, se você quer começar na área de IA, se você quer transicionar para a área de IA, pode ser uma boa forma de entrada nesse mercado, trabalhar com os modelos de linguagem. A curva de aprendizado não é tão alta. Eu mesma já peguei para fazer um projetinho pessoal, assim, coisa idiota. É relativamente tranquilo de você aprender a usar. Tem muita coisa na internet, muita referência na internet, tem muito modelinho já meio que pronto na internet que você, de início, assim, pode só pegar, aproveitar, fazer uma aplicação com ele, até você se sentir confortável aí desenvolvendo algumas coisas você mesmo, assim. Então já é uma dica que eu deixo aí pra vocês. Eu sou mais da área, pelo menos por enquanto, de visão computacional, justamente porque eu comecei trabalhando com um projeto que envolvia muito processamento de imagem, que era as imagens dos olhos das pessoas, e agora também nesse meu novo emprego a gente vai ter alguns diferentes projetos de IA que envolvem outras coisas além de visão computacional, mas o que eu comecei a trabalhar agora, nesse início aí, também foi um projeto de visão computacional, então eu tô muito mais em contato com a IA aplicada em imagens no momento. Quando eu tava procurando um emprego, eu também tava focando mais nessas áreas, e daí eu já acho que é uma área um pouco mais complicada. A gente não tem tantas empresas buscando profissionais que saibam trabalhar com visão computacional aqui no Brasil, tá? Eu via muita vaga pra fora, mas, enfim, júnior, início de carreira, não tava dando muito certo aplicar pra fora. Então, quando eu fui focar nas vagas aqui no Brasil, eu via que não tinha muita vaga que era tipo assim, engenheiro de visão computacional, desenvolvedor de visão computacional, ou coisas do tipo. A grande maioria vai colocar um nome geral, tipo assim, desenvolvedor de IA, que é o que eu sou, inclusive,
e que aí você lendo os requisitos da vaga, talvez você consiga identificar se aquela vaga é pra trabalhar com imagem, se é pra trabalhar com modelos de linguagem ou até outras coisas. E aí você sabe se você vai ter um fit com aquela vaga ou não, dependendo da sua experiência. Mas voltando aqui pro meu gancho, se você tá querendo começar nessa área, ingressar nessa área de alguma forma, eu recomendo sim que você saiba um pouco da visão computacional e da IA aplicada às imagens, mas não torne esse o seu principal foco, porque você vai ter mais dificuldade de encontrar vaga depois. Essas vagas de agentes de IA, LLMs e tudo mais estão muito mais em alta. Pode ser que o mercado mude aí no futuro, eu espero que sim, inclusive, porque eu amo essa área de visão computacional e IA aplicada às imagens, e eu realmente espero que o Brasil valorize mais isso. Mas enfim, é o que eu percebi buscando emprego ali, né, mais ou menos no meio de 2025. Eu vejo muito que a visão computacional ela pode ser um diferencial para você. Então, por exemplo, se você quer começar nessa área, você vai começar com os modelos de linguagem e aí, eventualmente, quando você se sentir confortável com os modelos de linguagem, você pode aprender um pouco de visão computacional, mesmo que seja o básico, porque isso vai ser um diferencial para você nos processos seletivos. Mas eu não começaria por ele, entendeu? Existe um outro caminho também que eu não segui, pelo menos não por enquanto, que é mais da ciência de dados mesmo, assim. Ele tem uma pegada um pouco mais business e analisar dado mesmo, tipo dado numérico, assim. Eu já fiz um curso de Big Data e era bem voltado para a ciência de dados, então eu tenho uma noção de como que é, mas para ser sincera, eu nunca de fato trabalhei com isso, nem fiz projeto disso. É uma área que eu também indico você começar, eu acho que ela é a mais fácil para você migrar de outras áreas, a ciência de dados, a análise de dados no geral, e também a curva de aprendizado não é grande, é muito fácil de você aprender. Assim, a base é muito estatística para análise de dados, para IA como um todo, mas principalmente para análise de dados, ciência de dados, é muito mais forte a estatística. Então, você tendo uma base dos conceitos ali de estatística, vai ser muito tranquilo você começar a aplicar IA nessas análises de dados. Tem muita vaga para isso também, tá? Então, é uma boa para você começar. Eu vou repetir aqui uma dica que eu dei no meu vídeo em que eu detalhava a minha jornada procurando um emprego, que é: saiba aplicar para as vagas certas. Lá eu falo que eu passei um bom tempo simplesmente aplicando para as vagas erradas, porque eu estava aplicando para a vaga de engenharia de software, desenvolvimento de software, e eu simplesmente, apesar de ter uma experiência como desenvolvedora de software, eu já estava há 1 ano trabalhando com IA, e o meu perfil simplesmente se encaixava muito mais em vagas focadas em IA e não só em desenvolvimento de software no geral. E eu passei um bom tempo cometendo esse erro, aplicando para as vagas erradas. Então eu repito aqui a dica que eu dei lá, que é: saiba aplicar para as vagas certas. Então, se você quer entrar nessa área, de novo, você precisa se capacitar nas ferramentas que essa área exige. Então, você tem que saber Python. Se você quiser ir mais pro lado da ciência de dados, pode ser que você use um pouco de R e outras linguagens, mais pro lado da estatística, igual eu falei, mas Python é fundamental. Os frameworks mais comuns, tipo TensorFlow, PyTorch. E aí começa a variar um pouco dependendo se você escolher pro lado da visão computacional, da análise de dados, dos LLMs. Você vai ter tecnologias e ferramentas específicas que você vai ter que saber para cada uma delas. Aí, quando você for começar a procurar vaga, é importante que você saiba os termos. Então não se limite a ficar, por exemplo, você foi pro lado de LLM, de trabalhar com os modelos de linguagem. Não se limite a pesquisar vagas que sejam só, tipo assim, sei lá, pessoa desenvolvedora de modelos de linguagem, sei lá, alguma coisa assim muito específica. Saiba dar um overview e procurar no geral, assim, pessoa desenvolvedora de IA. Engenheiro de IA e desenvolvedor de IA é o que mais vai aparecer. Foi mal, eu bati no microfone. São os nomes mais generalistas possíveis. Cientista de dados também aparece bastante, analista de dados. Aí você começa a ler as descrições das vagas pra ver se o seu perfil encaixa ou não. A última dica, talvez, que eu diria é que, assim, se você já tomou a decisão de ingressar no mercado de IA, esse já é o primeiro passo. Porque, igual eu falei, assim, eu nem tive a oportunidade de tomar essa decisão de ir pra área de IA. Eu caí de paraquedas completamente. Felizmente deu muito certo, eu me encontrei muito nessa área, eu sou apaixonada por IA e por trabalhar com IA. Igual eu falei, eu adoro trabalhar com IA aplicada às imagens, por mais que não seja uma área muito forte, eu amo. E eu tô animada também pra trabalhar com outras aplicações de IA, né, nos próximos projetos que eu vou participar. Mas assim, esse já é o seu primeiro passo, é tomar a decisão de entrar nesse mercado. Daí assim, o que eu faria, tá? Eu pesquisaria por vídeos aqui no YouTube mesmo, que te dão tipo um roadmap do que você precisa aprender pra entrar nessa área.
Eu já te dei aqui algumas tecnologias, né, e alguns caminhos, mas é interessante que você detalhe isso, então você escolha meio que a sua sub-área, que é tipo o que eu falei de visão computacional, LLMs e tudo mais, e daí você mapeia exatamente quais tecnologias são as mais usadas, que tipo de projeto pessoal você pode fazer para mostrar o seu conhecimento para as empresas, montar um portfólio, enfim. Eu faria alguns cursos, eu fiz um curso muito bom pela empresa recentemente de redes neurais convolucionais, que são as que a gente usa para as imagens. Posso deixar aqui o link na descrição, se você tiver interesse. É do Coursera, muito bom, realmente uma qualidade muito boa o curso, recomendo muito. Mas é bem focado em imagens, tá? Faça cursos, faça os seus projetos pessoais, aprenda as tecnologias, as ferramentas, os frameworks, a linguagem. Quando você estiver se sentindo mais confortável, aí sim você começa a aplicar para as vagas. Lembra, né, de todas aquelas dicas de deixar o seu currículo bonitinho, de acordo com a vaga, colocar as palavras-chave e tudo mais. Enfim, não vou ficar repetindo as dicas que eu já dei no meu vídeo sobre procurar emprego. Lá você consegue essas dicas de processo seletivo mesmo. Mas eu te recomendo muito que você entre nessa área. Se você tem interesse no mundo da tecnologia, a área de IA, assim, ela não é tão nova quanto as pessoas acham que ela é. Ela já existe há muito tempo, mas com certeza nos últimos anos ela teve um crescimento muito maior, um boom realmente. Eu não acho que é uma área que vai acabar ou saturar tão cedo, pra ser sincera. Eu sentia que tinha, sim, muita vaga direcionada pra IA na época que eu tava procurando emprego. A minha grande dificuldade foi realmente estar em início de carreira e, como eu falei pra vocês, o jeito que eu aprendi IA, redes neurais e tudo mais foi muito mão na massa, foi muito na prática no projeto que eu tava desenvolvendo. Então, assim, tinha muita coisa que eu sabia desenvolver, mas eu não sabia o nome. Sabe, quando você vai aprendendo enquanto você tá fazendo, você não aprende, tipo, a teoria certinho, enfim. A minha dificuldade maior era essa, assim, nos processos seletivos. Eu sentia que eu não sabia tudo que eu precisava saber, justamente porque eu fui aprendendo meio que no caos ali, enquanto eu tava desenvolvendo o produto. Mas, eventualmente, a minha oportunidade chegou e eu simplesmente amo o meu trabalho atual, amo o que eu tô fazendo, deu muito certo e vai dar certo pra você também. Eu espero que vocês tenham gostado de me ouvir contando um pouco aí sobre a minha jornada com a IA e dando algumas dicas que eu posso compartilhar com vocês. Se vocês quiserem saber qualquer coisa mais específica, enfim, que eu não tenha mencionado nesse vídeo, deixa aí nos comentários. Obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Um beijo!